A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Desejo a todos saúde e tenho certeza que tudo isso passará. Inicio parabenizando o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, o coordenador-geral do evento, Beto Simonetti, e o diretor-geral da ESA Nacional, Rony Duarte. Gostaria de consignar que estou muito honrado em participar desse painel com ilustres ministros do Superior Tribunal de Justiça, aproveitando para agradecer em nome da ESA Nacional, por ter aceitado este convite e registrar que, neste momento, ultrapassamos a marca dos 100 mil inscritos no Congresso. Além disso, para demonstrar a grandiosidade do evento, registro aqui acessos relevantes, não só do Brasil, como dos Estados Unidos, Holanda, Portugal, Finlândia, Argentina, França, Alemanha e Reino Unido. Então, para começar os trabalhos nesse painel, convido ele, que possui mestrado em Ciências Jurídicas, obtido pela Pontifícia Universidade Católica, Sua Excelência, o Ministro Superior do Tribunal de Justiça, Antônio Saldanha Palheiros. Boa noite a todos. Minha saudação ao doutor Felipe Santa Cruz, presidente da OAB Nacional, um dileto amigo, querido amigo, conhecido de longa data por essa iniciativa, uma iniciativa de grandiosidade que, efetivamente, pretende tratar de um tema que nos está afligindo a todos e que nos causa a perplexidade que é inerente a tudo que é novo, a tudo que é inusitado. Minha saudação aos ministros Jorge Mussi, ministro Reinaldo Soares da Fonseca e ao nosso moderador, Rafael Ponte de Miranda. Boa noite a todos. Muito bem. O tempo é curto. O mundo está vivenciando uma situação, como falei na introdução, absolutamente inusitada, pelo menos nos tempos modernos e com as condições de comunicabilidade que nós dispomos hoje. Vivemos uma epidemia internacional, uma pandemia de proporções avassaladoras e de um vírus, uma peste, uma praga que ela é absolutamente desconhecida. Desconhecida de todos. E o que aconteceu, então? As autoridades sanitárias do mundo inteiro, diante dessa situação de perplexidade, um vírus novo que não tem uma decifração ainda estabelecida pela ciência de forma definitiva, adotou as medidas que cientificamente eram possíveis de se adotar para diminuir uma ponderação de riscos, uma diminuição de danos, ponderação de danos. Essa política de redução de danos é uma política internacional, é uma política que se adota sempre que os danos são inevitáveis e que as autoridades, então, tentam tomar iniciativas, medidas que visem a minimizar esses danos, minimizar esses riscos.
e vivenciamos isso no mundo inteiro. A medida mais abrangente e mais imediata é uma medida que já era conhecida de todos por força de outras situações paralelas que vivenciamos, particularmente no início do século e daí para trás. Qual é a medida? É o isolamento. Isolamento no sentido de reduzir os riscos. Vamos isolar para evitar a contaminação, porque não se conhece o vírus. E essa foi a tônica. Infelizmente, não tivemos uma aceitação horizontal, uma aceitação geral desse tipo de providência recomendada pelas academias de ciência, pelas universidades, pelos organismos de concentração da pesquisa médica, e tudo isso concentrado, direcionado, afunilado para a OMS. A minha perplexidade, e eu trago isso para dividir com os senhores, foi particularmente em alguns pouquíssimos países, mas infelizmente nós estamos entre eles, uma resistência inusitada a essas medidas que vinham de autoridades científicas do mundo inteiro. E resistências que nós vivenciamos aqui, vivenciamos no nosso país, vivenciamos na pele, na carne, que resistiam. Um negacionismo absoluto, que isso aí absolutamente não era uma epidemia de proporções que merecesse esse tipo de preocupação, esse tipo de medida, preocupados talvez com a economia, mas desconsideraram, negaram a existência do vírus. E as resistências elas foram marcantes no nosso país. Marcantes, talvez até por uma questão de encaminhamento das nossas lideranças, que boa parte não deu a situação, a gravidade que ela encerra, que ela merece. Não podia deixar de registrar isso. E verifico com muita preocupação, meus colegas, que muitas dessas resistências elas foram encaminhadas e foram defendidas de uma forma bastante ardorosa por pessoas letradas, colegas nossos da magistratura, defendendo a abertura e se contrapondo às orientações científicas. Isso também já não é novidade no cenário mundial. Eu, quando verifiquei isso, e verifiquei colegas, magistrados de todas as instâncias, dizendo que não, que eu ouvi magistrados, li nas redes sociais, muitos magistrados dizendo que estão pisando na nossa liberdade. Nossa liberdade não pode ser aviltada com essas medidas, e outros dizendo que se tratava de decretos, e que os decretos das autoridades estaduais e municipais não tinham força de lei, não tinham força obrigatória, não podiam obrigar uma determinada conduta. A perplexidade me veio acrescida de uma profunda decepção e angústia, porque não imaginava, jamais imaginei, e divido isso com os colegas, e de setores, principalmente como a magistratura, que são pessoas intelectualmente muito preparadas, pessoas que se submetem a um crivo permanente, cotidiano, de seus conhecimentos, pudessem contrapor uma resistência a orientações científicas. Tudo que foi contrário às orientações dos órgãos de pesquisa, dos órgãos de estudos, as academias médicas, todas, a unanimidade, que recomendavam a quarentena, o isolamento possível, com a redução possível dos riscos aí inerentes, elas foram desnaturadas sem qualquer base científica que pudesse realmente se contrapor. Isso me trouxe, senhores, a curiosidade, e eu fui procurar as referências históricas que pudessem nos mostrar. E o que eu encontrei? Lá no início do século, 1902 a 1904, a questão da revolta da vacina, que foi exatamente semelhante a isso. E as autoridades recomendando, teve trato legislativo,
uma lei que obrigava, que tornava obrigatória a vacina contra a varíola. Vejam bem, uma resistência ferrenha de determinados setores da sociedade. Não são setores da população que não teriam o preparo acadêmico adequado. Muitos militares se revoltaram, políticos que se aproveitaram daquilo para combater a estrutura governamental que estava em vigor, e tivemos políticos do Jair de Rui Barbosa se opondo à legislação que tornava obrigatória a vacinação da varíola. E quando ela, enfim, foi regulamentada, e com medidas administrativas, dizendo que quem não comprovasse a vacinação ia começar a ter restrições no exercício da cidadania, não ia poder casar, não ia poder se matricular em estabelecimentos de ensino, medidas para incentivar a vacinação, que, a nosso sentir hoje, seria uma coisa trivial, né? Chegaram a invocar até questões de ética, de obrigar as pessoas a exibirem os braços para serem vacinadas, e que seria um assinte da sociedade conservadora que era. Teve uma revolta, uma tentativa de golpe militar, uma sublevação, 30 mortos, dezenas e dezenas de presos, alguns exilados para o Acre, e, no final, a legislação foi derrubada e já não era mais obrigatória a vacinação contra a varíola. Hoje, a gente, até alguns meses antes, eu olhava para isso com uma absoluta perplexidade, dizer como é que desculpa a força da palavra, mas como a ignorância pode se sobrepor à ciência. E agora, no século XXI, nós verificamos algumas atitudes semelhantes por setores também intelectualizados e com bons argumentos, segundo sua própria visão, e que nos leva a essa situação de um tempo para cá de mais de 1.000 mortes por dia. É isso que nós estamos vivendo. O judiciário, pela força dos órgãos de administração da justiça, ainda bem não se curvaram a esse tipo de orientação e saíram em campo para tentar enfrentar isso da forma mais adequada, mais coerente, mais sistêmica e de acordo com a orientação dos organismos científicos, dos organismos da ciência, porque como o vírus é desconhecido, só nos resta uma possibilidade, nós não temos uma alternativa, é seguir o que a ciência recomenda. A ciência muda a orientação? Muda em cima do conhecimento que vai adquirindo. E o que nós precisávamos era exatamente um pequeno tempo, para que a ciência pudesse ir aprofundando mais e mais o conhecimento a respeito dessa doença terrível, para podermos adotar medidas que fossem já inibidoras do vírus e saneadoras daqueles que o tivessem contraído. A vacina está próxima. Mas, então, o que o Judiciário fez? O Judiciário, através dos seus tribunais de justiça, eles adotaram as medidas de isolamento, suspenderam as atividades, migramos imediatamente para os processos virtuais, os processos eletrônicos. O Judiciário não parou. A produtividade do Judiciário a nível nacional ela aumentou. A magistratura deu uma resposta e conseguimos resultados em termos de produtividade absolutamente gratificantes. Nosso setor responsável pela administração, pela esfera administrativa do Judiciário, foi assim de uma eficiência que merece todos os louvores, todas as congratulações na pessoa do nosso corregedor nacional, querido amigo, ministro Humberto Martins. Ele, desde o primeiro momento, ele arregaçou as mangas e caiu em campo. E foi lá, atuação do Poder Judiciário na pandemia. Recomendação número 62 do Conselho Nacional de Justiça. Desencarceramento e ajuste de procedimentos para evitar propagação do vírus. Procedimentos que vinha desde da esfera penal, execução penal, e também na esfera administrativa como um todo, determinando as regras de isolamento dos tribunais do país. A pandemia mostrou um problema carcerário no mundo inteiro.
e o mundo não se quedou inerte. Tivemos até 17 de março, por exemplo, no Irã, que é um país que tem um sistema de governo, uma autoridade muito presente, já havia liberado temporariamente 85 mil presos. No mesmo período, o Afeganistão, exemplos mais dramáticos, libertado mais de 12 mil presos. Declaração conjunta de várias agências da ONU para que os governos atuassem no sentido de garantir os direitos e a proteção dos prisioneiros. Até 27 de maio de 2020, conforme uma estimativa que levantei do Human Rights Watch, população carcerária estimada em 11 milhões, prisioneiros postos em liberdade, 580 mil, cerca de 5% dos prisioneiros. No Brasil, a superlotação carcerária é reconhecida, o STF, o Estado de Coisas Inconstitucional, e adotamos as medidas mencionadas na resolução, na recomendação número 62, colocação preferencial em regime aberto, prisão domiciliar, saída antecipada em caso de superlotação do estabelecimento, evitar o encarceramento de pessoas acusadas de delitos sem violência ou grave ameaça, liberdade provisória como fundamento extrínseco à necessidade de controle de fatores de propagação do vírus, diminuição da circulação de pessoas, novas regras de visitação, realização de videoconferência para todos os atos judiciais, suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo, campanhas informativas e higienização dos espaços, proteção dos grupos de risco, reavaliação prioritária das prisões provisórias e saída antecipada. Levantamento do CNJ, situação específica do Brasil, nos 24 entes federados que permitiram esse levantamento, 32.500 presos, cerca de 4,7% da população carcerária total do país, próximo dos 5% que foi verificado no cenário mundial. Taxa de reentrada por reiteração, 40 vezes menor em relação a outros períodos. Até 12/6, cerca de 2.200 prisioneiros já haviam sido contaminados. Tivemos um efeito paralelo, que é um efeito bastante dramático, que foi o aumento da violência doméstica. Ministros. Senhores, nós tivemos que aprender. Pois não? 5 minutos. Só. Pois não. Tivemos que aprender caminhando. Tivemos que aprender no curso. Brasil, dos países com maior incidência da violência doméstica, fragilização econômica das famílias decorrente do isolamento, muitas vezes por força de desemprego. Agressões contra as mulheres aumentou significativamente, particularmente na América Latina. Feminicídio no Brasil aumentou em 22% desde o início da pandemia, o que gerou a recomendação número 67 do CNJ. Presente, sempre atento, admitindo registro eletrônico de ocorrência de dados, imediata remessa às autoridades policiais de pedidos de medida protetiva e comunicação imediata nos casos de soltura, de liberdade dos acusados de violência doméstica. Expedição de mandados de prisão, alvará de soltura, todos esses pela via eletrônica, e as vítimas da violência doméstica avisadas imediatamente em caso de libertação dos agressores. Recomendação 67 do CNJ, mesmo escopo, uma ampliação da determinação 62, prorrogação automática das medidas protetivas, restrição à movimentação de pessoas, equipes móveis para realizar exames de corpo de delito, foi a recomendação. No mesmo sentido, levantamento da rede de observatório de segurança do Rio de Janeiro, que eu trago em particular, aumento de 58% do número de mortes em abril de 2020. Como consequência, o ministro Edson Fachin deferiu a medida cautelar para determinar que não se realize operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. Foi uma medida do STF, foi a medida possível, e que nos traz a perplexidade natural de uma medida dessa que a gente não teve tempo de parar, refletir. Foi a medida que se mostrou mais adequada para o momento que nós estávamos vivendo. Então, críticas de todo gênero,
mas é a medida do possível. E esse é o cenário, senhores. Quer dizer, na verdade, o tempo é muito curto para a gente poder fazer um apanhado de tudo aquilo que se pretende. E eu só quero encerrar a minha fala com um tema que vem sido batido de uma forma bastante veemente e de apelo muito consistente pelo ministro Reinaldo, que é a questão da fraternidade, que o ministro Reinaldo nos traz e nos lembra e nos afaga para nos trazer a consciência, esse princípio que é um princípio constitucional, que é o que às vezes está faltando. Talvez se ele pudesse ser observado com a abrangência, com a profundidade, com a verticalidade que o ministro Reinaldo tem abordado em relação a esse tema, que nós ainda não tivemos a condição, talvez, intelectual e afetiva de adotá-lo em sua plenitude, se o tivéssemos feito todos, talvez essa questão pudesse estar mais branda para o nosso país e para todos aqueles que se detêm ainda na resistência às medidas que são necessárias para enfrentarmos essa situação. Ela vai passar como tudo na vida passa, e nós vamos poder, talvez, fazer um apanhado dessa situação de uma forma mais serena e mais equidistante, que é o que se recomenda, né, em qualquer ciência. Muito obrigado a todos. Eu passo a palavra ao nosso coordenador. Ministro, perfeita participação. Infelizmente, o tempo realmente é curto, mas bastante informação analítica e holística a sua participação. Mais uma vez, agradeço por ter aceitado o convite. Vou passar a palavra agora para a Sua Excelência, o Ministro Superior do Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, que é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e ministro do STJ. Boa noite a todos. Cumprimento o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do seu batonier Felipe Santa Cruz. Cumprimento na pessoa do diretor da ESA e moderador deste painel, o Dr. Rafael Pontes de Miranda, pela realização do primeiro Congresso Digital Covid-19, repercussões jurídicas e sociais da pandemia. Quero cumprimentar os meus colegas, ministros do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Saldanha Palheiro e Reinaldo Soares da Fonseca, que compõem a terceira sessão do STJ e que muito têm contribuído com os seus julgados e as suas lições para engrandecer o Tribunal da Cidadania. Ter a oportunidade de conversar com os advogados brasileiros e trocar ideias, para mim, é reviver os meus tempos de advocacia. Por isso, vivo um instante em que a alma vibra, o coração pulsa mais forte e as recordações emergem e bailam no meu espírito. E eu digo isto porque, antes de ingressar na magistratura, na vaga reservada ao 5º Constitucional, exerci por 20 anos a nobre profissão de advogado, onde me entreguei com amor e entusiasmo e de onde recebi grandes lições de solidariedade humana, especialmente na advocacia criminal, no Tribunal do Júri, onde tive a oportunidade de participar de mais de uma centena de julgamentos, na sua grande maioria na Tribuna da Defesa. Este tribunal, que o grande ministro Pedro Lessa, antes de falecer, ainda disse que, se tivesse a desventura de matar um seu semelhante, gostaria de ser julgado pelos seus pares e pela sua sociedade. Esse tribunal
que o grande jurista francês Casamayor, na sua obra La Justice, l'Homme et la Liberté, definiu o júri como sendo a imagem mais fiel, o símbolo da solidariedade humana, e concluiu afirmando que a indulgência não é defeito, é virtude, e a história caminha no sentido do perdão, assim como a consciência humana caminha no sentido da atenuação da pena. Pela relevância do tema, eu me proponho a trocar algumas ideias com os advogados brasileiros que estão a me ouvir sobre o Tribunal do Júri em tempos de pandemia. Vou dividi-los em duas partes. A primeira, a importância desta instituição num Estado democrático de direito. E segundo, as dificuldades da realização deste tribunal em tempos de pandemia. No Brasil, o júri está incluído entre os direitos e as garantias fundamentais, sendo cláusula pétrea da Constituição, a teor do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º. Ele constitui um dos pontos centrais, como disse, do Estado Democrático de Direito, embora seja duramente criticado por alguns autores, o que data venha e com humildade discordo, pois entendo que ele possibilita que a própria sociedade verifique a gravidade da conduta de um acusado perante ela mesma. Dessa forma, é o acusado julgado pelos seus pares, sendo eles os responsáveis por condenar, absolver ou perdoar. Embora o juiz togado tenha a incumbência de agir de acordo com a lei, o jurado sempre julgará de acordo com a sua consciência, desatrelado de tecnicismos jurídicos, de ditames codificados e de morais escritas, de acordo com a reprovabilidade da conduta de determinado acusado. Assim, o júri, dependendo da motivação do crime, pode encontrar soluções que o Estado juiz não pode aplicar. No direito brasileiro, no direito penal brasileiro, não há o crime gratuito. Diz o imortal jurista brasileiro Nelson Hungria que a pedra de toque do crime é o motivo, e é no motivo, no porquê do crime, que se pode rastrear a personalidade do criminoso. Então, eu digo que a sociedade brasileira, através da instituição do júri, pode apresentar soluções que nós, operadores do direito, não podemos, porque temos compromissos com a doutrina e com a jurisprudência, que é essa algema que manieta a mão do juiz brasileiro. Eu vou dar um exemplo, ainda que rapidamente. Fiz uma defesa no Tribunal do Júri em que uma senhora recebia castigos diários do seu marido, ela era humilhada, e em determinado dia, num sábado pela manhã, chovendo, ela já com uma pontada de pneumonia, novamente ele bateu no seu rosto e levou a castigos dos mais veementes. E depois do almoço, ele e seu esposo foi dormir e ela, usando de um porrete, usou este instrumento contundente contra a sua cabeça e levou a óbito, matando.
levei-a como advogado às barras do Tribunal do Júri e defendi a tese da legítima defesa da dignidade da pessoa humana. E os senhores jurados compreenderam aquela situação em que ela se encontrava, aquelas humilhações, aqueles castigos, e a absolveram. Houve um recurso para o Tribunal de Justiça, pelo Ministério Público, ancorado no artigo 593, inciso 3º, letra D do Código de Processo Penal, e o Tribunal de Justiça entendeu que o Ministério Público tinha razão, porque era incompatível no direito brasileiro alguém matar em legítima defesa quem está dormindo, porque a agressão não é atual, os meios usados na repulsa não eram necessários, essa pessoa não usou com moderação. Então, os operadores do direito não poderiam admitir alguém estar dormindo e ser o autor de um homicídio estar em estado de legítima defesa. Levado novamente a julgamento, o Tribunal do Júri novamente absolveu, por 6 votos contra 1. E como não cabe apelação pelo segundo motivo, segunda apelação pelo mesmo motivo, restou ela absolvida. Então, aqui um exemplo da importância dessa instituição em que a sociedade julga apenas com a sua consciência. Nos homicídios passionais, em que os autores, em estado paroxístico, em momento de desespero, praticam um homicídio, às vezes o júri compreende, por relevante valor moral, social, por motivo de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, o júri aceita essas soluções em que os juízes, nós, juízes togados, temos dificuldade se não tiver composto o núcleo de uma minorante penal. Já disse certa feita o grande tratadista italiano, professor da Universidade de Pisa, Francesco Carrara, o seguinte: de dolore não se muere, mas de dolore se pio perdere o intelecto. Em vernáculo, que de dor moral não se morre, mas de dor moral se pode perder a inteligência. Por isso, a importância no nosso país e na nossa Constituição, a instituição do Tribunal do Júri. Passados 70 anos da edição do Código de Processo Penal, em 9 de junho de 2008, foi sancionada a Lei 11.689, responsável por uma completa alteração nos artigos referentes ao Tribunal do Júri, trazendo profundas modificações. Em boa hora, foi extirpado do ordenamento jurídico algumas figuras que só serviam para dar causa a nulidades processuais. Exemplo, o libelo crime acusatório, a figura do protesto por novo júri, o arcaico e complexo sistema de quisitação, como era no passado. O júri é composto por pessoas simples do povo, e lhe era perguntado se o réu se encontrava em estado de legítima defesa putativa, que vem do latim putácio, que quer dizer supõe. Uma pessoa simples do povo não tem como entender uma questão desta. A arguição do artigo 26 do Código Penal, no caput e no parágrafo único, notai bem, e era perguntado ao jurado: o réu, ao tempo da ação ou omissão, tinha plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento? Ora, se nós já não sabemos isso, se nós já temos dificuldade em interpretar isso, imagina as pessoas simples do povo. E aí, de cada 10, 12 julgamentos desses, 90% era anulado por defeito de quisitação. Em boa hora, numa cópia do direito anglo-saxão, do direito americano,
em que lá é perguntado ao jurado guilty or not guilty, culpado ou não culpado, o Código de Processo Penal, no artigo 483, trouxe uma nova roupagem moderna, simples, e que diz o seguinte: pergunta-se sobre a materialidade do fato, pergunta-se sobre a autoria e, por último, se o acusado deve ser absolvido. Tem outras questões que estão nesse artigo, mas, por amor à brevidade e ao tempo, vou me permitir passar por cima. Ministro, Digo agora... o intervalo só para avisar dos 5 minutos. Agradeço, Vossa Excelência. Digo aos advogados brasileiros que, neste início de ano, o mundo globalizado se deparou com uma guerra cujo inimigo é invisível. Esta pandemia tornou o julgamento pelo Tribunal do Júri, pela sua dinâmica e pela liturgia do seu plenário, de difícil realização. Eu hei de perguntar aos advogados: como poderemos proteger o direito constitucional do julgamento pelo júri sem comprometer a saúde das pessoas envolvidas, das vítimas, dos acusados, dos advogados defensores, dos promotores de justiça, do juiz-presidente, do corpo de sentença, da força pública, dos serventuários da justiça, dos peritos, dos familiares dos envolvidos e de todos aqueles que estão cumprindo as suas funções funcionais e cívicas. Ao lado desses entraves, fala alto o princípio da razoável duração do processo, principalmente nos casos em que o réu se encontra preso. O Conselho Nacional de Justiça editou 3 resoluções: a 313, de 19 de março deste ano, a 314 de abril e a 318 de maio, considerando a declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus. A Organização Mundial da Saúde, em 11 de março de 2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da OMS, de 30 de janeiro de 2020, determinou a suspensão dos julgamentos pelo Tribunal do Júri. Posteriormente, a Resolução 322, de 1º de junho do fluente ano, estabeleceu, no âmbito do Poder Judiciário, medidas para a retomada dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para a prevenção de contágio pelo novo coronavírus, o Covid-19, e deu outras providências. Mas, no seu artigo 4º, estabeleceu que, na primeira etapa da retomada das atividades presenciais nos tribunais, ficam autorizados os seguintes atos processuais: 1. As audiências envolvendo o réu preso, inclusive a realização das sessões do Tribunal do Júri. É imperioso reconhecer que vivemos tempos de pandemia e que os processos de réu preso, repito, não podem esperar indefinitivamente. E nessa paisagem, e considerando que os julgamentos do Tribunal do Júri envolvem uma grande quantidade de pessoas, há de se compreender a importância da resolução do CNJ de autorizar, em caráter excepcional, o auxílio de videoconferência para a prática de alguns atos que não atinjam a espinha dorsal do julgamento. Não se trata de júri virtual, mas com auxílio de tecnologia para a realização de alguns atos processuais, garantindo-se, assim, a possibilidade da presença física das partes e dos jurados de forma segura na realização da instrução, dos debates e do julgamento. Nesse contexto, fazendo um balanço
entre os valores que estão em jogo, justifica-se excepcionalmente a flexibilização das exigências de todos os atos serem presenciais, especialmente, repito, nos casos de réu preso e durante o período que durar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus. Em resumo, os acusados não podem ficar esperando presos sem data aprazada para serem julgados. Com estas breves considerações, buscando demonstrar a importância das modificações que foram implementadas no Tribunal do Júri, com profundas mudanças práticas e que vêm se multiplicando na maioria dos seus resultados. Em tempos de pandemia, que nos assola o dia a dia, há a necessidade do Poder Judiciário manter-se preparado aos desafios crescentes, especialmente na realização de julgamentos pelo Tribunal do Júri. O nosso desafio será encontrar medidas para que a prestação jurisdicional represente não só a solução de um litígio, mas um verdadeiro avanço social. Despeço-me dos advogados brasileiros, com a convicção de que o Brasil precisa ter uma justiça eficiente, acessível e que prestigie os princípios constitucionais, pois sem justiça efetiva não há Estado democrático de direito, nem civilização diga desse nome. Muito obrigado. Ministro, excelente, interessantíssima participação. Eu queria registrar a quantidade de elogios recebidos nas redes sociais. Passo a palavra agora a ele, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça, professor adjunto da Universidade Federal do Maranhão, doutor em Direito Constitucional pela Universidade Autônoma de São Paulo, com pesquisa realizada na Universidade de Siena, Itália, e pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Sua Excelência, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Muito boa noite a todas e a todos. Meu especial cumprimento ao doutor Felipe Santa Cruz, nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, e à ESA, na pessoa do doutor Rafael Pontes de Miranda, que aqui representa a Ordem dos Advogados nesse primeiro Congresso Digital Covid-19, no painel Repercussões da Pandemia na Esfera Penal. Quero também cumprimentar a todos os advogados brasileiros, exatamente porque nos meus 38 anos de atividade pública, 6 anos eu exerci a advocacia pública no Estado do Maranhão como procurador do Estado no início da minha carreira e sou filho de um advogado que exerceu cargos na diretoria da OAB Maranhão e foi advogado do Banco do Brasil por 45 anos. Portanto, a minha formação foi forjada com a advocacia, e a ela eu dirijo todos os meus cumprimentos e as minhas homenagens, seja em função da relevante participação do advogado no acesso à justiça, seja em função também em função de que a advocacia brasileira é construtora do Estado democrático de direito na defesa das liberdades públicas. Evidentemente que esse tema ele traz, como já foi visto por meu queridíssimo Antônio Saldanha, com seus dados referentes a perplexidades de uma pandemia dentro de uma sociedade civilizada e que se diz livre, justa e solidária ou fraterna, como o nosso preâmbulo fala, que estivemos, sim, em um momento de muita perplexidade, o que provocou pronunciamentos sucessivos e imediatos da Suprema Corte de Justiça a respeito da competência legislativa e a respeito também da atuação do Poder Executivo dentro das comunidades mais carentes ou mais vulneráveis. Da mesma forma, como se percebe com meu queridíssimo e sempre mestre Jorge Mussi, que foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina e presidente do Tribunal de Justiça catarinense,
traz a sua experiência e traz o seu olhar numa instituição que tem estatura constitucional e que efetivamente dá um novo olhar dentro do Poder Judiciário, na medida em que traz a participação da comunidade na resolução dos conflitos. Doutor Rafael, a humanidade já não se encontrava numa situação minimamente satisfatória antes da pandemia. Como exemplos, eu cito as crises humanitárias, os deslocamentos populacionais forçados, as perseguições xenófobas, as guerras civis, os conflitos étnicos, os regimes autoritários, a exclusão social da periferia global, os genocídios e até mesmo os conflitos militares. Nós não podemos nos esquecer que o Brasil, antes da pandemia, tinha 12% de sua população sem habitação. Tinha 35% de sua população, 35 milhões de pessoas, da sua população sem água potável e 104 milhões de pessoas sem rede de esgoto. Isso dá 49,2%, o que provocou até mesmo uma recente legislação do marco de saneamento, através do PL 4162, onde se propõe um saneamento de 90% até 2033 e de 99% de cobertura de água potável até 2033. Por que trago isso? Para mostrar que, antes da pandemia, nós já precisávamos ter um choque de pedagogia, como diz o ministro Fachin, da solidariedade. De pedagogia, como disse hoje o ministro Antônio Saldanha, de fraternidade, de reconstrução de uma sociedade que se propõe fraterna. Antes da pandemia, eram 15 mil mortes e 350 mil internações por ano, doutor Rafael, em decorrência da falta de saneamento básico. Esses dados, evidentemente, são oficiais e eu os trago apenas para demonstrar. Por outro lado, a pandemia marcou de maneira indelével a natureza das obrigações que os países assumiram no cenário internacional, evidenciando que as desigualdades sociais. Dizem que o século XIX foi o século da liberdade, o século XX foi o século da igualdade, e o século XXI é a reconstrução de um princípio esquecido, que é o princípio da fraternidade. Mas esse princípio da fraternidade tem como fundamental encargo realizar aquilo que o século XX não realizou, ou seja, diminuir as desigualdades sociais. Nesse sentido, eu estou inteiramente de acordo com Antônio Saldanha quando ele diz que a ciência é apátrida, ou seja, no mundo democrático tem lugar para conservadores, para progressistas, para todas as ideologias, mas não tem lugar para negar a ciência e a tecnologia. Portanto, é nessa perspectiva que nós podemos tratar o tema da pandemia, na perspectiva da Organização Mundial de Saúde e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a quem é afirmado a obrigação de agir na proteção da vida. Numa situação de emergência, senhores advogados públicos, os direitos humanos não podem ser suspensos. Eventual restrição deve ser sempre feita por lei e há de ser temporária, proporcional e estritamente necessária e razoável, disse o ministro Fachin em recente palestra no TRF da 4ª Região. Mas isso não significa que o poder administrativo sancionador não possa se fazer presente em benefício da vida, em benefício da possibilidade da existência humana. Também não se pode, doutor Rafael, tornar discriminatória ou tornar mais aguda as consequências já nefastas de exclusão social de segmentos da população, especialmente os mais carentes. Daí por que o ministro Fachin concedeu aquela decisão comentada pelo colega Saldanha no sentido da proibição da atuação policial em áreas menos favorecidas, sem uma justificativa concreta a respeito
da necessidade ou não da intervenção policial. A humanidade, como eu já disse, precisa repensar a pedagogia da solidariedade como a cultura do cuidado com os idosos e mais carentes. Isso caracteriza a fraternidade. Devemos evitar, senhores advogados, devemos evitar a naturalização dos padrões de comportamentos discriminatórios. O Brasil, por outro lado, a partir da Constituição de 88, escancarou a porta, as suas portas do judiciário, as portas do judiciário, ao ponto de hoje termos 92 tribunais e mais de 80 milhões de processos em tramitação na seara do judiciário. Só que o acesso à justiça ele não se dá por uma única porta. O acesso à justiça se dá por multiportas. O judiciário hoje, o acesso à justiça, tem que ter em vista não só o acesso pelo Poder Judiciário, mas o acesso pela mediação, o acesso pela conciliação e o acesso pela arbitragem, porque isso é importante para que tenhamos a ideia de que as promessas constitucionais efetivadas através do novo olhar da justiça, que são os juizados especiais estaduais com a Lei 9.099, os juizados especiais federais com a Lei 10.259 e os juizados da Fazenda Pública com a Lei 12.153 de 2009. Isso tudo, esses dados mostram que o judiciário hoje está atento e deve ter a amplitude de suas portas abertas exatamente para que a população se faça protegida enquanto exercício de cidadania. Não é à toa que a nossa Constituição elevou a Defensoria Pública, as defensorias públicas, a um patamar constitucional e entregou a elas a promessa de levar os reclamos dos mais necessitados até o judiciário. Mas, ao mesmo tempo, o novo Código de Processo Civil exigiu de nós, juízes, eu sou juiz há 28 anos, de vocês, advogados, doutor Rafael, dos membros do Ministério Público e da Defensoria, sermos pacificadores sociais. Isso, sob pena de ocorrer aquilo que o ministro Luiz Felipe Salomão fala a respeito de um colapso do sistema judicial. Por que trago isso numa discussão da área penal? Porque na esfera penal também nós sabemos, evidentemente, que prevalecem os princípios da intervenção mínima, os princípios da fragmentariedade e os princípios que vão vislumbrar o caráter retributivo de uma pena a um ilícito penal, mas o caráter preventivo, específico e geral dessa pena em relação aos ilícitos penais. O direito penal deve ser a última ratio. E o direito penal tem em vista não só a retribuição, mas a prevenção e a restauração. O direito penal, como diz o ministro Barroso, tem que buscar ser moderado, sério e igualitário. Pune-se muito e pune-se mal. Não é à toa, doutor Rafael, que o sistema de justiça nos leva a conclusões de um Estado inconstitucional de coisas na dicção do Supremo Tribunal Federal, que não foi buscar na Europa nem nos Estados Unidos para fazer essa proclamação, foi buscar aqui perto, na Colômbia, esse modelo para declarar e controlar a constitucionalidade do sistema carcerário brasileiro. Portanto, na esfera penal, com essa perspectiva, vem o primeiro problema do isolamento e das consequências do desrespeito a esse isolamento. Na esfera penal, 4 crimes se apresentam. O crime do artigo 131, do artigo 132, do 267 e do 268. Ou seja, praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave do que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio, expor a vida, a saúde de outro a perigo direto e iminente, causar epidemia mediante propagação de germes patogênicos e infringir, esse é que dá o problema, determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.
Nesse aspecto do direito penal, vem logo grandes problemas. O problema do dolo, o problema do resultado. E alguns dizem que, como o resultado pode gerar morte, teremos, então, um homicídio. Ou o agravamento de um desses crimes, 131, 132, 267, 268, como resultado morte. Esse é o primeiro problema que nos apresenta. E, evidentemente, que aqui teríamos uma live específica para discutir esses 4 crimes. O que eu quero apontar é que o isolamento provocou no judiciário essa discussão. Só que essa discussão, senhores, dentro daquilo que eu falei antes, não é a melhor resposta do Estado brasileiro. A melhor resposta é o direito administrativo sancionador. Neste momento, coloca em dúvida a aplicação do direito penal como resposta coerente para tempos de pandemia, principalmente diante da tentativa de redução da população carcerária e da restrição de funcionamento e circulação em fóruns e tribunais, com as resoluções 62 e 67, também comentadas pelo colega Antônio Saldanha. Ministro, lamento ter que lhe informar dos 5 minutos. Tá certo. Diz o professor Pierpaolo que o direito penal da Universidade de São Paulo, que o direito penal até pode ser aplicado em determinados casos, mas não tem a amplitude nem a capacidade de combater o espraiamento da pandemia, medidas pedagógicas como propaganda intensiva e sanções administrativas, quer dizer, o direito administrativo sancionador, como multas, são muito mais efetivas porque têm aplicação rápida e efetiva. E, nesse sentido, eu recordo, um segundo momento, que o direito penal decorrente da pandemia provocou uma perplexidade já comentada por Saldanha, que é, enquanto os crimes contra o patrimônio diminuíram, por exemplo, no mês de março, em São Paulo, 13.917 furtos a menos, os crimes de violência doméstica, os crimes cibernéticos e os crimes de lavagem de dinheiro proliferaram. Isso é gravíssimo. Isso muda, consequentemente, todo o nosso caminhar dentro do tratamento da esfera penal. Evidentemente que aqui eu teria diversas considerações a fazer, em razão do tempo, eu não poderei fazê-lo. E, por fim, para concluir, eu entro na superlotação carcerária em tempos de Covid-19. O estado de coisas inconstitucional, declarado pela ADPF 345, da relatoria do ministro Marco Aurélio, e relator para o acordo do ministro Alexandre de Moraes. Eu lembro Ferraioli quando diz que a história das penas é, sem dúvida, a mais horrenda e infamante para a humanidade do que a própria história dos delitos, porque mais cruéis e talvez mais numerosas do que as violências produzidas pelos delitos têm sido as produzidas pelas penas, e porque, enquanto o delito costuma ser uma violência ocasional e, às vezes, impossível e necessária, diz Ferraioli, a violência imposta por meio da pena é sempre programada, consciente, organizada, por muitos contra um. Segundo o DEPEN, nós temos hoje 755.274 presos, para uma capacidade de 442.349 vagas, uma taxa de ocupação de 170%. Que já chegou a ser 494% no estado do Amazonas, por exemplo. São 2.608 estabelecimentos. E temos mais de 30% de presos provisórios, 229.823. Segundo o DEPEN, no mundo, são 123.269 presos acometidos de Covid-19. Nos Estados Unidos, 92.000. E no Brasil, 10.000, 9.999. 1.486 mortes no mundo. No Brasil, nos Estados Unidos, 747. E no Brasil, 72 óbitos. Portanto, eu trago esses dados para que a gente possa refletir o aspecto seletivo do direito penal no Brasil, que se dirige maciçamente aos negros, aos pobres. Isso não sou eu que estou dizendo, são as estatísticas que apontam, né? Mais de 65% dos presos são negros e pobres. Homens
negros e pobres. E 75% de pessoas que não concluíram o ensino fundamental. Portanto, muitos analfabetos funcionais, pelo menos. E isso faz com que a gente reflita a respeito do acerto da Resolução 62, redução do fluxo de entrada do CNJ, redução do fluxo de entrada, medidas preventivas nas audiências, suspensão das audiências de custódia e ação conjunta com os executivos locais para preparar planos de contingência. E apoio aos planos decididos pelas administrações penitenciárias em relação às visitas. Eu trago essa argumentação para demonstrar aos senhores advogados a perspectiva de que nós, em tempo de pandemia, temos que cuidar, sim, do sistema carcerário. Nós temos um número que, talvez por ineficácia ou insuficiência dos testes, apresenta que menos de 23 mil pessoas foram testadas, num universo de 750 mil pessoas. Isso demonstra, segundo as estatísticas, de que provavelmente nós temos, dos 700 e tantos mil, quase 200 mil infectados numa projeção em relação aos testes já realizados. E isso nos causa preocupação. Evidentemente que muitos advogados reclamam que os tribunais superiores têm, nessa matéria, esclarecido que a competência é do juiz de primeiro grau e a competência do juiz de segundo grau no reexame e na aplicação da Resolução 62. E é verdade, porque sob pena de haver uma subversão do sistema recursal e do sistema de justiça como um todo. É o juiz de primeiro grau que está ao lado do sistema carcerário que pode nos dar essa resposta. Não podemos abrir para um habeas corpus coletivo, como foi feito com as mães com filhos menores de 12 anos ou as mulheres grávidas, porque aqui nós temos situações individualizadas que dizem respeito ao grupo de risco, idosos, doentes, e que dizem respeito, efetivamente, à natureza dos crimes, já que foi excepcionada a natureza dos crimes violentos ou com grave ameaça. Mas só para concluir mesmo, eu relembro que no STJ, de 16 de março a 19 de julho, foram 233 decisões, 233.687 decisões proferidas, 179 mil terminativas. Dessas, senhores, 71 mil recursos especiais e 47 mil habeas corpus. Desculpe, 71 mil de ARESP e 47 mil de habeas corpus e 30 mil de recursos especiais. Isso demonstra a preocupação do Superior Tribunal de Justiça e os reclamos da advocacia, mesmo numa instância de natureza especial. E os resultados eu tenho aqui de janeiro a junho deste ano. Foram 40.510 decisões definitivas em habeas corpus e RHC. Dessas, 10.057 foram concessivas. Portanto, o Tribunal da Cidadania concedeu praticamente 25% dos HCs e RHCs que foram impetrados dentro do STJ. Relembro que essa política de habeas corpus, que é um remédio constitucional tão importante, ela tem que ser pensada também pelos senhores advogados, porque a função das cortes superiores é, principalmente, uniformizar o direito federal ou resolver as questões em face da Constituição, no caso da Suprema Corte de Justiça Nacional. Muito obrigado, doutor Rafael, por essa oportunidade e espero ter trazido alguma contribuição a respeito deste tema que é tão caro para todos nós, especialmente para nós que militamos na terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Doutor Reinaldo, uma aula, e eu queria agradecer novamente a Vossas Excelências por terem aceitado esse convite. Queria registrar também e agradecer pela atenção ao tempo. Nós estamos em evento desde as 10 horas da manhã e estamos terminando esse painel com 3 minutos de atraso, o que faz com que não sejamos só o maior congresso do mundo, como o mais pontual congresso jurídico já existiu. Por fim, queria renovar os votos de saúde para Vossas Excelências e suas famílias e para aquelas 100 mil pessoas que estão nos assistindo, estejam bem,
estejam com saúde e tenho certeza que tudo isso vai passar. Um abraço a todos.